hoje retomando, depois do recesso, com as nossas atividades normais, que agora serão aos sábados, com algumas outras atividades durante a semana, porém não será toda a semana, então vocês acompanhem pela página do Face, quem tiver interesse em saber as datas e quais são as atividades que serão desenvolvidas. Eu espero que todos estejam bem, desejo que todos fiquem melhor ainda. As pessoas que estão pela primeira vez, Bianca e Daniele, sejam bem-vindas. Caroline e Ednei, sejam bem-vindas. Karina e Kemily, sejam bem-vindas. Harumi, seja bem-vinda. Rose e Bruna, sejam bem-vindas. Patrícia e Aline, sejam bem-vindas. Sofia e Marcos, sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje o nosso trabalho é com os pretos velhos, que é uma linha de trabalho, uma espiritualidade que eu nunca me canso de falar. Pela graça e pela evolução de cada um desses espíritos. O fato de trabalhar com o preto velho na Umbanda não significa que ele não trabalhe em outra vertente religiosa com uma outra roupagem fluídica. Eu nunca me canso de falar sobre isso. Porque nem todo preto velho significa que precisou passar por uma encarnação onde tenha sido escravo, preto velho. Com certeza, são espíritos que já tiveram alguma afinidade, algum ancestral, ou até ele mesmo, mas necessariamente não precisa fazer parte da escravidão. O que é interessante passar para vocês é que esses espíritos, enquanto espíritos e participantes de toda uma programação do plano espiritual, eles se agregam segundo as suas capacidades, segundo os seus conhecimentos, a todo um histórico de vida que eles também tiveram nas dezenas de encarnações que tiveram. Então é feito uma reunião, vamos dizer assim, e esses espíritos eles vão sendo acomodados nas comunidades que mais eles serão úteis, segundo os seus conhecimentos, segundo a sua atribuição dos nossos superiores. Então, o arquétipo preto velho é um arquétipo de uma falange de espíritos que se apresentam na Umbanda como pretos velhos, no sentido de despertar em nós a humildade e despertar em nós a força da experiência, e eles se colocam de uma forma que nos traz consolo interior e nos coloca à vontade para ouvir os seus conselhos, assim como um vovô e uma vovó. Algumas pessoas acham que os pretos velhos, algumas pessoas de outras vertentes religiosas, possam ser espíritos de não tão alta evolução. Isso é muita falta de conhecimento, porque pelo contrário, eles trazem nesse mistério de trabalho uma evolução, uma sintonia energética, onde eles se agregam e convivem no sexto plano divino, de quinto para sexto plano divino.
eu gostaria muito de deixar isso claro. Hoje, algumas vertentes espíritas mesmo já entendem essa verdade. Nós avançamos muito, não só quanto aos pretos velhos, mas falando de todas as outras entidades de Umbanda. Mas, na Umbanda, esses espíritos evoluídos se apresentam com essa roupagem de preto velho, justamente para nos deixar à vontade. Se eles se apresentarem na Umbanda como um médico, um doutor ou qualquer outra personalidade, muitas pessoas se constrangem em poder relatar os seus problemas, a sua individualidade, a sua intimidade emocional. Então, é um presente para vocês que se afinizam com a religião de Umbanda, poder ter esses espíritos como conselheiros, como pretos velhos, idealizando aí um vovozinho e uma vovozinha. Um grau de instrução, apesar da forma com que eles falam, o grau de conhecimento e de expansão é muito além do que a gente possa imaginar. Vou fazer uma leitura de texto. Esqueci meu óculos, gente. Julgamentos. Quantas vezes nos preocupamos com as atitudes alheias e nos esquecemos do nosso comportamento nas diversas circunstâncias da vida? Estamos sempre atentos sobre o que nosso irmão fazem ou deixam de fazer. Vigiamos a vida do próximo para termos motivos de criticar. Vamos o armeio em olhos alheios e não vemos a trave que temos em nossos olhos. Somos cegos em relação a nós mesmos. Retiramos o que percebemos de errado nos outros, mas não nos modificamos e agimos da mesma forma. Pregamos a caridade, mas não a praticamos. Quando nós nos reprimimos das nossas emoções, sentimentos e comportamentos, acabamos por enxergar nos outros aquilo que está dentro de nós mesmos. Assim, passamos a condenar, enxergando o mal onde talvez ele não exista. É preciso muito cuidado em nossos julgamentos para não sermos injustos de deturparmos aquilo que vemos, pois nem sempre enxergamos a realidade das situações. Nossa imaginação é fértil e logo criamos em nossa mente situações que não correspondem à realidade. Não julguemos pela aparência aquilo que acreditamos ser um mal. Na realidade, pode ser um bem, ou, pelo menos, uma situação inocente. Sigamos os nossos caminhos olhando para frente, sem pararmos para observar o comportamento de ninguém. A caminhada é longa e exige muito esforço para vencermos as nossas imperfeições e alguma lição. Também o comportamento alheio pode nos servir de exemplo, para agirmos corretamente quando surgem as encruzilhadas da vida, sem nos perdermos pelos atalhos. Oremos e vigiemos, como nos ensinou Jesus. Vigiemos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, pois aquilo que pensamos de mal em relação aos nossos irmãos, a nós mesmos prejudicamos. Cerremos, portanto, os nossos olhos em relação ao que percebemos de errado nos outros e os tenhamos abertos e atentos em relação a nós mesmos. Só assim nos tornaremos melhores e mais próximos de Jesus. Assim seja. Pois é, né, gente? O duro é a gente entender que essa questão do julgamento, toda vez que nós julgamos o outro, nós estamos espelhando no outro as nossas deficiências e exatamente aquilo que nós somos. Nos incomoda no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Por que você está falando isso? Eu não tenho, né? A sensação que a gente tem é
que a gente não tem aquele defeito segundo a minha ótica, aquela situação segundo a minha ótica, como dando e sacramentando como bom, como ruim, como certo e como errado. Gente, a ideia de julgamento é do homem. Muitas e muitas religiões pregam um Deus que julga, que pune e que tem perfeita convicção de tudo que é ruim e o que é bom e tudo que é certo ou é errado. O que eu tenho para dizer para vocês pode ser muito forte, mas é real. Deus não faz a menor ideia do que é julgamento. Deus não faz a menor ideia do que é bom ou é ruim. Deus não faz a menor ideia do que é certo e do que é errado. Porque se Deus fizesse ideia do que é ruim, do que é mal, julgando, punindo, do certo ou do errado, ele deixaria de ser Deus e teria um Deus maior que ele. Deus é só bondade, Deus é só amor, Deus é só beleza, Deus é só perfeição, Deus é só harmonia, Deus é só perdão, Deus é só prosperidade, Deus é só saúde, Deus é só alegria. E Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Sendo assim, a ideia de ruim, de errado, de julgamentos é um sentimento retrógrado e humano. Vocês concordam comigo que se Deus soubesse sobre o que é mal, sobre o que é errado, pela lei de Deus, segundo é o que as pessoas falam, se Deus julgasse e punisse, ele teria que ter sobre isso dentro dele. Vocês concordam? Eu só posso conhecer o mal se eu tiver ele dentro de mim. Senão eu não consigo fazer a menor ideia do que possa ser mal. Hoje nós vivemos a nova era. A nova era é esse despertar da consciência, é essa expansão, é esse ideal de encontrar em nós a parte de Deus que todos nós temos, que chama-se centelha. Se Deus é tudo que existe, Ele é o todo, nós temos dentro de nós uma pequena centelha dele. Nós fomos criados bons, perfeitos, cheios de amor. Nós desconhecíamos a raiva, o ódio, o mal, o errado, o certo.
enquanto que centelha de Deus. À medida que eu vou desenvolvendo na experiência humana com a necessidade de alguns aprendizados e também a gente era centelha lá na criação. Tivemos mais tantas e quantas outras encarnações e essas encarnações foram contribuindo para que eu me distanciasse da minha essência, para que eu me distanciasse de Deus e deixasse fluir o ego. Então, todo e qualquer sentimento que relaciona-se a crenças daquilo que eu acho, que eu julgo e que eu tenho como minha verdade e acho que é das outras pessoas também, no meu tom de olhar e realidade, é ego. E seria uma hipocrisia dizer para vocês que nós não podemos ter ego, porque na experiência humana ele é necessário, até para que a gente passe pelas experiências de aprendizado e crescimento e retomamos a cada dia uma parte da nossa centelha. Se vivêssemos pela centelha, na nossa totalidade, porque esse é o objetivo de todos, nós não faríamos a menor ideia do que seria problema. Nós não faríamos a menor ideia do que seria enfermidade. Nós não faríamos a menor ideia do que seria miséria. Nós não faríamos a menor ideia de qualquer outro sentimento ou situação humana que trazem aí todas as mazelas da humanidade. Mas o caminho é esse, né? É retomar esse nosso espaço perto do todo, é se conectar com a fonte. Só que também, para que eu chegue lá na primícia, eu terei que passar por experiências que vão me ensinar sobre tudo aquilo que eu me equivoquei. Então, você está dizendo que eu sou responsável por todas as coisas ruins que acontecem na minha vida? Sim, todas, sem exceção. A miséria existe? Existe. Existe, porque alguém acredita nela. O mal existe? Sim, muito. Porque nesse caminho de aprendizado, nós somos criando o caos. Nós somos criando, dentro do fluxo do todo, que é o nosso Criador, nós somos criando situações que me fizeram nadar contra a corrente, que me equivocaram, que me fizeram tropeçar no ego, e então eu criei o caos. E criando o caos, a gente então tropeça no ego e vamos criando situações nas quais a gente acredita que existe. E isso vale para qualquer
qualquer situação da nossa vida. Então você quer dizer que eu que compliquei minha vida, que eu que faço da minha vida ter com que ela tenha tantas dificuldades, tanto sofrimento? Sim. É claro que não é consciente, é claro que não é por querer, mas somos nós. E baseado aí num histórico grande de outras vidas, de memórias, de crenças, do que um dia alguém disse pra gente: isto é certo, isto é errado, não faça isso que Deus vai te castigar, não faça isso que Deus vai, você não será salvo, não faça isso que... É claro que no meio de tudo isso existem os extremos, e nós não estamos falando aqui dos extremos, né? A gente sabe muito bem que nós não fomos criados para ser criminosos, nós não fomos criados para ser desonestos. Isso é claro que não precisa nem questionar de que seja errado, né? É claro que sim, mas são um caos que a pessoa vai criando com a convicção de que vai se dar bem. O que, em algum momento, essa pessoa terá que retomar o fluxo. E até lá, ela tem que passar por experiências de aprendizado e perceber quantos foram os equívocos que ela teve. O natural seria que nós não precisássemos de nada. Como não precisar de nada? Sim, porque nós já temos tudo. O que a gente não consegue é acessar essa centelha divina, esse poder de Deus que está dentro de nós. Tem uma passagem de Jesus que diz: o reino de Deus está... Quem lembra? Dentro de vós. E quem disse isso foi simplesmente o Mestre, foi Jesus. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, isso significa que nós já temos tudo. Mas que vamos perdendo no caminhar da vida, da experiência humana, solucionando algumas coisas, se comprometendo com outras, se equivocando em outras, até que um dia seremos reajustados na nossa iluminação. Resumindo, tudo o que acontece nas nossas vidas, ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com a nossa vida, em todos os aspectos, acontecem primeiro dentro de cada um de nós. Nós só vamos externizar o reflexo de tudo que está dentro de nós. Aqui fora é toda uma reprodução interna. A realidade vivida é a reprodução de tudo que existe dentro de cada um de nós. Se tudo que eu preciso, se tudo o que eu busco, se tudo que eu almejo está dentro de mim, isso significa que eu tenho total responsabilidade por tudo que eu faço, por tudo que eu penso, por tudo aquilo que acontece na minha vida.
Então, se nós queremos mudar a nossa realidade, a nossa vida, as coisas que acontecem ao nosso redor, os meus conceitos, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu tenho que mudar o que está dentro de mim. Eu tenho que mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu tenho que ter certeza absoluta que eu posso modificar qualquer situação. Não lá fora, dentro de mim. Através do quê? Do autoconhecimento. Fazer essa viagem interna e começar a questionar quais são os meus sentimentos com relação às pessoas, às outras pessoas, ao mundo. Quais são as minhas lamentações e quais são as minhas críticas. Elas são só minhas. É uma visão minha. E é aí que eu posso mudar tudo. É aí que eu consigo transformar tudo aqui fora. Nossa, é simples assim? É muito simples. Uma vez que eu aceite essa verdade. Uma vez que eu entenda como as coisas funcionam. O texto foi bem claro. Muitas vezes, um julgamento nosso de uma situação que a gente acha que seja ruim a nossa ótica, seja errado, ela pode ter um efeito contrário. Ela pode ser uma coisa boa. Ela pode estar trazendo um benefício que os meus olhos não conseguiram enxergar. Então, toda vez que eu passo por uma situação que eu julgo uma situação difícil, complicada, ela será difícil e complicada. Porque Deus vai ouvir como que eu me comunico com Deus. Deus não fala chinês, japonês, português. A comunicação é pela vibração. E se eu vibro que eu estou passando por uma situação difícil e complicada, não tem solução, difícil e complicada, eu estou vibrando dificuldade, eu estou vibrando pesar, eu estou vibrando problemas. E pela lei do universo, tudo o que eu vibro volta para mim. Então, se eu acho complicado, eu vou receber mais complicações. Isso é lei. Mas se diante de uma situação difícil, eu começar a observar o que aquela situação está querendo me ensinar, talvez seja apenas isso, que eu estou vibrando errado. Que eu estou numa frequência de derrota, de perda.
de dificuldade. Então, se eu entender que aquela dificuldade é para me mostrar que eu preciso mudar a minha vibração e a minha frequência e o meu olhar, ela se resolverá automaticamente. Não é nem automaticamente, sem que eu precise mover uma palha para isso. Isso tudo tem tudo a ver com o autoconhecimento, com o despertar da centelha divina em nós e com a nossa expansão consciencial do poder que nos foi dado pelo nosso Criador. Os pretos velhos, como todas as outras entidades, eles estão aqui, esse arquétipo, né, esse mistério, está aqui para provocar, para ser uma ponte a nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos, com os seus conselhos, com a sua energia, e com todo esse jeito, ele vem trazendo as suas orientações, ele vem trazendo a sua luz para que a gente absorva e ilumine dentro de nós a nossa centelha divina, que será através dela que nós vamos resolver qualquer caos criado dentro de nós mesmos. Então, o caminho é esse. Através dos seus conselhos, dos seus banhos, da sua conexão com a natureza e com toda a espiritualidade de força e luz, os planos divinos, nos provoca a nos conhecer, a nos despertar para o poder transformador que nós temos dentro de nós, dado pelo nosso Criador. Então, a mensagem que eu deixo hoje, ela é bem profunda, e para vocês refletirem, e quem sabe praticar um pouco desse ideal, dessa lei do universo. Então, uma boa noite, boa tarde a todos, que todos possam levar para os seus lares todas as bênçãos que vieram buscar. A Lília vai dar alguns recadinhos agora.